Bem-vindo todos para a continuação do exercício de aerofólio NACA de 4 dígitos. Lembrando que no vídeo anterior a gente calculou o coeficiente A0 e o coeficiente A1, e agora a gente vai calcular o coeficiente AN, n maior do que 2. A gente já vai notar o porquê de eu ter separado assim, no caso da forma geral, que é calcular o coeficiente AN, se n é igual a 1, na forma que a gente vai obter aqui, eu obtenho uma singularidade, porque o n menos 1 vai estar dividindo um dos termos. Porém, quando a gente calcula o A1 de forma direta, a integral fica numa forma mais fácil de tratar. E aí a gente não precisa depois aplicar L'Hopital para tirar essa indeterminação, a singularidade que vai aparecer. A gente não precisa aplicar um limite. Perdão, corta. Vocês já vão entender por que eu fiz dessa maneira, porque da forma que a gente vai fazer geral com o coeficiente AN, aparece um termo de n menos 1 dividindo um termo, o que geraria uma singularidade. Então, para evitar um trabalho algébrico maior de aplicar o limite quando n tende a 1 e tentar obter um resultado sem essa singularidade, a gente fazendo o n igual a 1, o resultado sai de forma mais simples. E essa aqui a gente vai fazer de forma genérica, apesar de que com n igual a 2 é o que a gente vai fazer para calcular o coeficiente de momento. E depois de ter o coeficiente de momento, nós vamos aplicar para um exemplo experimental. Então, vamos pegar um gráfico de CL alfa e de CM alfa e comparar com o nosso resultado teórico. Então, a gente vai fazer agora o cálculo para n maior ou igual a 2 e calcular o coeficiente AN, que é dado pelo 2 sobre π, integral de 0 a π de dzc dx cosseno de nθ dθ. E substituindo a forma da curva ZC, já da derivada dela, com a troca da substituição de variáveis, nós vamos ter o 2m sobre π, pzinho ao quadrado, então já estou pegando as constantes e botando para fora, 0 até θp, que multiplica 2 vezes pzinho menos 1, mais cosseno de θ, que multiplica cosseno de nθ dθ, mais 2mzinho sobre π, 1 menos pzinho ao quadrado, que multiplica de θp até π, o 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, cosseno de nθ dθ. Para facilitar, a gente vai já usar o seguinte resultado. A integral de 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, que multiplica cosseno de nθ dθ, essa integral ela tem essa forma, meio de 2 vezes 2pzinho menos 1 seno de nθ, que divide por n, mais seno de n menos 1 θ, divide por n menos 1, e mais o seno de n mais 1 θ, e divide por n mais 1, fecha parênteses, fecha a chave. Então, é aqui onde aparece a singularidade que eu comentei, nesse termo aqui. E se a gente fosse resolver o caso para n igual a 1, a gente vai obter a singularidade. Então, aí a gente ia ter que fazer... Na verdade, a gente vai ter o seno de 0 sobre 0. Então, uma determinação, a gente ia ter que calcular o L'Hopital nesse caso, né? Então, para evitar essa dificuldade, a gente já fez o caso antes e agora a gente resolve a integral nesse problema. Agora o que a gente tem que fazer é aplicar os limites de integração. Então, se vocês prestarem atenção que para o θ igual a 0, nós vamos ter só aqui, ó, no senos, a gente só vai ter 0. E para θ igual a π, a gente também só tem 0. Então, o que vai sobrar é só os senos de θp.
somando ou subtraindo, dependendo da integral. Na primeira integral vai estar somando, na segunda integral vai estar subtraindo. Então, os termos constantes eles vão aparecer somando ou subtraindo de acordo com esse resultado. Aplicando já o resultado dessa integral e substituindo nas integrais em cima, nós vamos ter o seguinte resultado. M sobre π, pzinho ao quadrado, e aí vamos abrir a chave aqui que vem um termo grande, 2 quarta. Então, o resultado dessa integral, e já organizando os termos, vai dar a n é igual. Eu vou abrir aqui a chave. Nós temos o resultado de 2 vezes 2πzinho menos 1, seno de nθ, p, dividido por n, mais o seno de n menos 1 θp, que divide por n menos 1, mais o seno de n mais 1 θp, que divide por n mais 1, vou fechar a chave aqui, e isso vai multiplicar as constantes que multiplicam as integrais, sendo que no caso da segunda integral, o resultado do limite de integração daria só a parte negativa, sendo que a parte que é aplicando π no lugar de θ daria tudo zero. Então, nós temos o 2m sobre π, pzinho ao quadrado, menos o 2m sobre π, um menos pzinho ao quadrado. Eu sei que daria para ter simplificado um pouco mais, tirado 2m sobre π para fora do parêntese, e aí ficaria só 1 sobre p quadrado e menos 1 sobre 1 menos p ao quadrado. O que nós vamos fazer agora é aplicar esse caso e fazer o cálculo dos coeficientes para um aerofólio específico. Então, obviamente, que se a gente quer o n igual a 2, né, a gente já pode até fazer aqui, se quiser de forma explícita, que essa expressão ela fica 2πzinho menos 1, que multiplica o seno de 2θp. Por que não tem o 2 multiplicando? Que eu já simplifiquei com o n dividindo, o 2 dividindo. Mais seno de θp, mais o seno de 3θp sobre 3. Fecho essa chave aqui. Multiplico 1 menos pzinho ao quadrado menos 1 sobre 1 menos pzinho ao quadrado, que multiplica 2m sobre π. E aí a gente só precisa saber aonde está o vértice e qual é o valor do m para calcular o coeficiente A2. Vamos então fazer um exemplo calculando os coeficientes aerodinâmicos para um aerofólio NACA 4 dígitos. E o nosso aerofólio NACA 4 dígitos será o NACA 2412. E esse é o gráfico do aerofólio NACA 4 dígitos 2412. Então, se a gente dá um zoom nesse gráfico, a gente pode observar que para um determinado ângulo de ataque, esse aerofólio ele tem essa curva aqui de CL. E no caso, o que eu vou querer extrair primeiro para a gente discutir nesse exercício? Tá? Eu quero calcular qual que é o ângulo de alfa, o alfa de CL igual a zero. Então, esse gráfico aqui, ele dá mais ou menos, perdão, até desenhei mal aqui. Se a gente cruza aqui o ponto e a gente observa que é mais ou menos o menos 2 aonde cruza o gráfico, tá? O CL igual a zero. E o coeficiente de momento, ele é mais ou menos nessa curva aqui, ó. E como que a gente faz para extrair? Não está dando para observar aqui. Eu vou mudar o gráfico um pouco de lugar para poder dar o zoom para vocês observarem.
Então, no valor de coeficiente de momento menos 0,1, está mais ou menos no ângulo menos 0, o CL menos 0,4. Portanto, a posição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões, né? Então, se o menos 0,4, a divisão menos 0,4 equivale ao coeficiente de momento menos 0,1 no gráfico, né? Então, olhando essa escala aqui, nós temos que o coeficiente de momento está em torno de menos 0,2. Tranquilo? Vamos então calcular analiticamente esses coeficientes. Vou tirar o gráfico de volta para o canto, vou deixar ele aqui embaixo. O valor de alfa menos A0, se a gente substitui o valor m nesse problema, vai ser igual a 0,02. Lembra que o m sai desse coeficiente, desse dígito. O pzinho é 0,4, que sai desse daqui. E esses são os dois únicos dígitos que a gente precisa para a curva de arqueamento. Substituindo os resultados na equação que a gente obteve para o coeficiente, nós obtemos para o A0, para o alfa menos A0, o valor de 4,4928 e a menos 2, ou seja, A0 é igual a alfa menos 4,4928 e a menos 2. Substituindo para o cálculo do A1, nós vamos obter um coeficiente A1 de 8,14. Perdão, no caso de cima é 10 a menos 3. E no caso do A1 é 14,95 e a menos 2. E para o coeficiente A2, nós teremos um resultado de 1,386 e a menos 2. Lembrando que o CL ele é igual a 2π A0 mais A1 sobre 2. Isso daqui vai dar 2π. O A0 é alfa menos 4,4928 e a menos 3, mais 8,495 e a menos 2, dividido por 2. E com esse resultado, o nosso valor para o CL ele é dado por 2π, que multiplica alfa mais 3,625 e a menos 2. Nesse caso aqui, esse valor de curva CL-alfa ele pode ser simplificado para aquela forma de curva de CL-alfa dado por CL, a derivada, né, de CL-alfa, que multiplica alfa menos alfa de L igual a 0. Se a gente faz a similaridade, né, o CL-alfa é igual a 2π, então nesse caso aqui a gente obtém que CL-alfa é igual a 2π, que é esperado para o aerofólio fino, e que o alfa de L igual a 0 vai ser igual a menos 3,625 e a menos 2, que se convertido para graus, sendo que, lembrando, aqui é utilizado radiano, alfa e alfa de L0 nessa equação tem que estar em radiano, se convertido para graus, isso dá aproximadamente 2 graus, que é mais ou menos, menos 2 graus, que é o que a gente obteve do gráfico. Então, vejam, a curva de CL-alfa, se a gente calcular desse gráfico, a gente vai ver que ele é muito parecido com 2π. E o alfa de L igual a 0 deu muito próximo do teórico.
Então, essa teoria de aerofólio fino, ela é muito boa para calcular o valor de CL. Por mais simplificada que ela pareça, o aerofólio ele é fino o suficiente para a gente considerar só a linha de arqueamento. Já para o cálculo do CM em 1/4 da corda, nós vamos a equação para esse cálculo é π sobre 4, que multiplica A2 menos A1. Substituindo, nós vamos obter aproximadamente o menos aproximadamente menos 5,31 e a menos 2. O que, no final das contas, bate com o dado muito próximo do resultado que a gente teve do gráfico, né? Lembrando que aqui no gráfico, observando aqui, eu vou fazer o zoom, nós vemos que o lugar que está cruzando aqui a linha de CM, obviamente, no caso real, o CM não é constante com alfa, tem uma pequena variação. Porém, ele está próximo desse valor de 0,05 negativo que a gente obteve da teoria. Então, novamente, a teoria do aerofólio fino ela é muito boa para a gente prever coeficiente de sustentação e coeficiente de momento de aerofagem do aerofólio. Esse exercício ele pode ser complementado pelo cálculo da derivada de CL-alfa. Então, vou fazer aqui em vermelho. A gente obter aqui do gráfico, por exemplo, essa própria posição do CL igual a 0 que a gente utilizou e colocar essa posição aqui, perdão, eu queria pegar o 0,8, a posição aqui do CL igual a 0,8, que dá um ângulo em torno a cada, aqui é menos 2, 0, 2, 4, aqui dá um ângulo de 6 graus. Então, a gente poderia calcular a derivada a partir disso. Eu vou deixar isso como exercício para vocês, obter do gráfico a derivada nessa região linear e comparar com a teoria que dá 2π. Esse foi o final do exercício. Espero que vocês deem uma revisada, tirem dúvidas, me procurem e peguem outros gráficos e outros exemplos de aerofólio NACA para aplicar esses cálculos. Façam uma revisão tentando fazer de forma algébrica o desenvolvimento das equações aqui apresentadas. Bons estudos para vocês!